Pergunta: nos dias de hoje, ainda existem falsos profetas? A resposta é um absolutamente não. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar que tudo que existe dentro do sistema religioso são apenas ilustres contadores de história. Estou me referindo aos pastores, aos padres, aos rabinos e assim por diante. Veja bem, os líderes espirituais do sistema religioso, eles não são profetas, nem mesmo apóstolos eles são, muito menos pastores. Tudo que eles são é apenas contadores de história. Você não ficou convencido? Então vá a uma igreja e veja se o suposto líder espiritual não está contando a história de Adão. Vê se ele não irá contar a história de Abraão, a história de Moisés, a história de Davi, a história dos profetas, a história de Jesus e a história dos apóstolos. É sempre a mesma história, como um papagaio. Eles estão sempre repetindo o que ocorreu no passado, simplesmente porque eles não são inspirados por Deus para trazer renovação espiritual. Tudo o que eles fazem é contar a história dos homens que foram inspirados por Deus. Pois, do contrário dos profetas e dos apóstolos, eles são meros historiadores, meus amigos, e nada mais. Você não ficou convencido? Veja. No livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 5 está escrito: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. O próprio Deus afirmou que ele haveria de renovar tudo o que está escrito nas Escrituras. Pois ele disse: Eis que faço novas todas as coisas. Se ele afirmou todas, ficou algo fora? Por certo que não, e isso inclui as Escrituras. Nisso podemos entender porque no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se de fato os líderes da igreja fossem homens de Deus, então eles estariam renovando todas as coisas. Se de fato eles fossem inspirados por Deus, Deus estaria falando com eles, pois o Senhor Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. E repito mais uma vez, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, disse aquele que estava sentado no trono: Eis que faço novas todas as coisas. Para Deus poder renovar todas as coisas, primeiro ele precisa revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Neste caso, podemos averiguar que nem mesmo falsos profetas, seus líderes religiosos o são, pois eles não estão profetizando absolutamente nada. Repito mais uma vez, eles são meros ilustres contadores de histórias e nada mais. Até porque no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 está escrito: Segundo a graça de Deus que me foi dada, disse o apóstolo Paulo, lancei eu como um sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Veja bem, disse o apóstolo Paulo que a doutrina que ele havia ministrado no passado se tratava apenas dos alicerces da construção e que outros profetas deveriam edificar sobre este fundamento, testificando assim da veracidade do que se encontra na leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 5, aonde está escrito: O que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Para Deus poder renovar todas as coisas, há-se a necessidade de homens receberem o Espírito Santo, para assim poder falar em nome de Deus. Por isto que disse o apóstolo Paulo que outros profetas deveriam se levantar para concluir a obra do Senhor. Nisto podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. A própria doutrina de Jesus fazia parte apenas da fundação da construção. Por acaso, você já viu uma construção concluída apenas com os alicerces? Por certo que não, meu amigo. Então, nisto podemos entender por que disse o Senhor que ele iria fazer novas todas as coisas, pois ele precisa
concluir a construção. Mas para que isto ocorra, pessoas precisam ser inspiradas pelo Espírito Santo. Novos profetas, novos apóstolos precisam se levantar nesta geração para dar continuidade à obra do Senhor. Pois a Bíblia Sagrada, ela representa apenas a obra da fundação da construção. É um livro que conta a história dos alicerces e nada mais. Repito, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. A doutrina dos profetas, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus serviram no passado para concluir a fundação. E nada mais, meu amigo. Há-se a necessidade da obra ser concluída. E para isto, podemos entender porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, Paulo conclui, dizendo: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto não ocorreu, não aconteceu no passado. Por isso, disse Paulo que Deus, ele levantou na igreja novos apóstolos e novos profetas. Se isto ainda não aconteceu, isso significa que ainda deve ocorrer. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, afirmou Paulo: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E segundo a parte do conhecimento que Paulo tinha, ele concluiu apenas os alicerces da construção, se utilizando da doutrina dos apóstolos e da doutrina de Jesus. Ou seja, tudo que foi concluído no passado pelos santos homens de Deus foi apenas os alicerces da construção. Por isso, novos apóstolos, novos profetas devem se erguer nesta geração para concluir o que foi iniciado no passado. Por isso que no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nisso podemos entender que você não pode recorrer às Escrituras Sagradas para chegar ao pleno conhecimento da verdade. Pois disse Paulo: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Apenas parte da verdade foi revelada nas Escrituras. E esta parte é chamada exatamente dos alicerces da construção. Por isso que o Espírito Santo ainda está disponível. Sim, para todos nós. Pois nós precisamos receber este Espírito Santo sobre a nossa vida, para poder assim dar continuidade com a obra do Senhor. Não adianta, meu amigo, você fazer faculdade de teologia, de escatologia, curso de exegese. Isto pode fazer de você um bom líder religioso e nada mais. Você pode possuir uma boa oratória, mas isto não é uma credencial que irá dizer que você é um homem de Deus. Você não entendeu? Veja bem. Saulo de Tarso possuía todas essas credenciais. Acreditava estar prestando um serviço sagrado a Deus, mas na realidade ele estava perseguindo a Cristo. Somente quando Saulo de Tarso recebeu o Espírito Santo é que ele foi capacitado para realizar a obra de Deus. Independentemente do grau de instrução que você possui, independentemente de quem você é, sem o Espírito Santo, você não pode falar em nome de Deus. O máximo, você será um contador de histórias. Pois o renovo, a renovação vem através da revelação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você será apenas mais um no meio da multidão, apenas mais um contador de história, que estará narrando a história do povo hebreu dentro da igreja. No Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 29, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Se você não vier receber o Espírito Santo, como exatamente você poderá realizar a obra de Deus? Se a obra de Deus é apenas crer naquele que Deus há de enviar. Estamos falando do Espírito Santo, repito, disse Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas se você ainda não recebeu o Espírito Santo,
como exatamente você irá crer nele? Como você poderá ter intimidade com o Espírito Santo se você ainda não o recebeu? Veja, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É para você crer neste ensino do Espírito Santo. Mas, disse Jesus, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. A esse é para vocês crer nele. Naquele que ele há de enviar, estamos falando do Espírito Santo. Pois a obra pertence ao Espírito Santo, não ao homem. Quando você receber o Espírito Santo, a sua participação ficará restrita apenas em crer, pois o mais Deus o fará através de vós. Pois no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É este Espírito Santo que realiza tanto o querer como o realizar, como o efetuar através de vós. É sempre Deus, a obra é de Deus, a obra é do Espírito Santo. A participação do ser humano fica restrita em crer em tudo que o Espírito há de realizar através dele. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, está escrito: em verdade lhes digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e as fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. Está vendo? Uma vez que você venha receber o Espírito Santo, você será capaz de realizar obras maiores do que Jesus realizou no passado. Simplesmente porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Uma vez que você venha receber o Espírito Santo, você irá se tornar um só com Deus. Por isso, você será capacitado de realizar obras maiores do que o próprio Jesus realizou no passado. Agora, a pergunta que se levanta é: por que exatamente disse Jesus que nós poderíamos realizar obras maiores do que a dele? Ora, se a obra já foi concluída no passado, se Deus já terminou a obra dele, por que exatamente nós poderíamos realizar obras maiores do que a que Jesus o fez? Os apóstolos não realizaram obras maiores do que Jesus realizou. Isso significa que isto tudo ainda está para se cumprir. Nisso podemos entender, repito mais uma vez, porque no livro de Apocalipse está escrito: aquele que está assentado disse: eis que faço novas todas as coisas. Estas obras que nós haveremos de fazer maiores do que a Jesus realizou no passado são exatamente as coisas que Deus há de renovar absolutamente tudo. O entendimento espiritual há de florescer. Repito mais uma vez, o entendimento espiritual há de florescer no homem. E quando isto acontecer, tudo será renovado. Por isso, há essa necessidade de receber o Espírito Santo, pois no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, acrescentou Jesus: sem mim nada podeis fazer. Estamos falando do Espírito Santo, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Sem o Espírito Santo você não pode fazer absolutamente nada, pois aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Estamos falando do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estará realizando a obra de Deus através de você, quando você se tornar um com Ele. Pois isso já havia ocorrido com Jesus, conforme consta no livro de Atos, capítulo 10 e no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por isso que somente após os 30 anos é que Jesus foi capaz de realizar a obra de Deus. Antes dos 30 anos, Jesus não realizou milagre algum. Jesus só deu início ao ministério dele quando ele foi revestido de poder. E nisto estamos falando a respeito do Espírito Santo. Pois saindo das águas, Jesus olhou para o alto e viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele e Deus se tornaram um só. E o mesmo deve se repetir com cada um de nós nessa geração, pois, repito mais uma vez, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, disse Paulo: entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele. Quando você vier a receber o Espírito Santo como Jesus o fez, vocês e Deus irão se tornar um só. Prova disto, que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, disse Jesus: não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras.
O Pai aqui se trata do Espírito Santo que Jesus havia recebido lá no batismo. Era este Espírito Santo que estava realizando a obra através de Jesus. A participação de Jesus ficou restrita a crer naquele que Deus havia enviado sobre a vida dele. Quando isto ocorreu, ele e Deus se tornaram um só. Nisto podemos entender por que não existem mais falsos profetas. Tudo que existe são apenas historiadores. Sim, pessoas, líderes religiosos, contando a história que ocorreu no passado. Mas nós devemos reescrever a história, pois disse Deus, eis que faço novas todas as coisas. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Renovando todo o entendimento dos seres humanos, através da revelação do Espírito Santo. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 8, está escrito: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Disse Jesus que ele iria retornar para junto do Pai, e quando isto ocorresse, ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo, e que o Espírito Santo iria nos convencer de pecado. Agora veja que curioso e que interessante. Se linkarmos a leitura do Evangelho de João no capítulo 15, no versículo 22, onde diz: Se eu não tivesse vindo neles falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora eles não têm desculpa do seu pecado. Como assim? Disse Jesus que quando o Espírito Santo viesse o Consolador, ele iria nos convencer do pecado. Como exatamente nós vemos Jesus convencendo os seres humanos daquela geração de pecado? Se esse trabalho ficou sobre a responsabilidade do Consolador. Está vendo, meu amigo? A história não é de Jesus, a história é do Espírito Santo que Jesus havia recebido lá no batismo. Foi o Espírito Santo que convenceu exatamente as pessoas de pecado naquela ocasião, tal como ocorreu na geração dos profetas, pois no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 a 12, está escrito o Espírito de Cristo que estava sobre a vida dos profetas, o Espírito Santo enviado dos céus. É sempre a história do Espírito Santo, não do homem Jesus. O homem Jesus recebeu este Espírito Santo, assim como havia ocorrido no passado através dos profetas, assim como ocorreu com os apóstolos, e assim como deve se repetir sobre a vida de cada um de nós. Pois ele nos enviaria o Espírito Santo Consolador. Este Espírito Santo é que há de nos guiar a toda a verdade. Pois nas Escrituras, tudo que existe é apenas parte da verdade. Repito mais uma vez, disse Paulo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Apenas parte da verdade está registrada nas Escrituras. Por isso nós precisamos receber o Espírito Santo. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, está escrito: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Este Espírito Santo que você há de receber é que irá te ensinar todas as coisas. É este Espírito Santo que irá te convencer do pecado. Este Espírito Santo. Somente ele e mais ninguém. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Estamos falando do Espírito Santo. Ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito Santo. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: Entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Quando você vier a se unir a Deus, você irá se tornar um só espírito com ele. Por isso, você será capaz de compreender absolutamente tudo. Tudo te será revelado quando você se unir a este Espírito Santo. Quando você receber o Espírito Santo, você e o Senhor hão de se tornar um só, assim como ocorreu com Jesus. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele e Deus se tornaram um só. Repito mais uma vez. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E se é para nós chegarmos ao pleno conhecimento da verdade, não há como negar que você irá se tornar o próprio Espírito Santo. Entretanto, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. O único Espírito que existe é o Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo sabe todas as coisas. Por isso você há de saber tudo a respeito do Pai, pois você e Deus hão de se tornar o próprio Pai, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38 a 42, onde diz: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou.
E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como diz ele, eu desci do céu? É que naquela ocasião eles estavam pensando que Jesus estava se referindo à sua pessoa, mas Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Repito mais uma vez, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essas palavras foram proferidas pelo Espírito Santo, pois disse Jesus: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Era o Espírito Santo que estava falando através de Jesus. Era o Espírito Santo que havia descido dos céus. Então as pessoas ficaram confusas, porque eles acreditavam que Jesus estava se referindo a si mesmo. Mas muito pelo contrário, era o Espírito Santo que estava falando essas palavras através de Jesus. Prova disso que no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17, está escrito: depois de batizado, Jesus saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. Veja bem, Jesus estava aqui na terra, ele olhou para o alto, viu os céus se abrindo, então ele viu o Espírito de Deus descendo, vindo sobre ele. Repito mais uma vez: por isso, disse Jesus, as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas é o Espírito Santo que está falando através de mim. Era o Espírito Santo que havia descido dos céus. O homem Jesus estava aqui na terra. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. O filho amado não era Jesus. O filho amado era aquele que havia descido dos céus. Estamos falando do Espírito Santo. Veja bem, quando Jesus se uniu ao Espírito Santo, ele e Deus se tornaram um só. Por isso, Jesus tomou esta palavra, esta verdade sobre si, afirmando que ele havia descido dos céus, pois Jesus não se identificava através mais do corpo, senão através do Espírito. Da mesma forma que Paulo afirmou: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim. Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo proveniente de Deus? Veja bem, Jesus não viu o Espírito Santo descer deste céu, pois está escrito: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Jesus viu o Espírito Santo descer deste céu, pois o reino dos céus se encontra dentro de nós. Este abrir dos céus é o abrir da consciência. Quando a consciência espiritual de Jesus se abriu para a verdade espiritual, então ele compreendeu de fato quem ele era. Então, quando ele descobriu toda a verdade, já não era mais ele que estava vivo, mas sim Deus através dele. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando isto ocorreu sobre o homem Jesus, ele compreendeu que ele era o próprio Cristo, ele era o próprio ungido de Deus, conforme consta no livro de Atos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Esta unção é uma representação de Cristo. Cristo é o ungido de Deus. Quando você receber também o Espírito Santo, você irá se tornar um ungido de Deus, ou seja, um Cristo. Veja, meu amigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23, está escrito: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, não lhes dei crédito. Se alguém lhe disser, olha, o Cristo apareceu lá nos Estados Unidos, lá em Israel, não lhe deis crédito, meu amigo. Isto é impossível. Cristo não vem com visível aparência. Cristo está dentro de nós. Disse Jesus: sim, meu amigo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo sempre esteve no homem, pois nós somos o corpo de Cristo. Este é o templo de Deus, onde Deus habita. O reino dos céus está no homem. O próprio Deus se encontra no reino dos céus, aqui na sua consciência, pois Deus é o verbo, a palavra está aqui na sua consciência. A palavra, por acaso, não é você? Você não é a palavra que se encontra aqui? Veja, meu amigo, preste atenção no mistério. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 21, está escrito: o reino de Deus não vem com visível aparência, disse Cristo, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está aqui dentro de nós. E Deus está sentado no trono dele, exatamente aqui no reino dos céus. E Deus é o verbo, a palavra. Mas veja bem, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, está escrito para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos.
Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano, que é Deus em manifestação, pois quando o Verbo se fez carne, ele se tornou um ser humano, conforme consta no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne. Ou seja, toda a carne é Deus em manifestação. Nós somos o próprio Deus dormindo na carne, por isso está escrito, desperta, ó Senhor, porque dormes. A história de Deus é a nossa história, se desdobrando no espaço-tempo. Este é o corpo de Deus. E nós estamos vivendo, nos movendo e existindo através deste corpo humano. Se este é o corpo de Deus e esse também é o nosso corpo, quem exatamente nós somos? Se Deus é a palavra e nós também somos a palavra, o pensamento que se encontra aqui no reino dos céus, quem exatamente você é? Por acaso, se você é o Verbo e este é o corpo de Deus, por acaso você não é o próprio Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo? No livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, está escrito: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz? A palavra, que é Cristo, está junto de ti na tua boca e no teu coração. A palavra que está junto de ti é o próprio Deus, é o próprio Cristo. A palavra, os seus pensamentos, a sua imaginação humana, é o próprio Deus. Você é o próprio Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Quem está vivendo, se movendo e existindo através do corpo é o Espírito de Deus, que é a sua verdadeira identidade. Pois o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que é um só Espírito, se desdobrando através de todos. Um único Espírito, um único ser, uma única vida eterna, se desdobrando através da matéria. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 16, está escrito: mas quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Deus revelou exatamente que Cristo estava em Paulo, pois Cristo é justamente a vida de todo ser humano. Repito mais uma vez para finalizar, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então você entenderá este mistério, que você é o próprio Deus, que se fez carne. Mas quando Deus se fez carne, ele perdeu a sua auto-identidade espiritual através do corpo. Por isso diz, desperta ao Senhor. Por que dormes? Você é o próprio Deus, dormindo através da carne. Por isso você precisa despertar. Você é justamente a vida que está no corpo, e a vida que está no corpo é o próprio Cristo. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação.